Oi, gente, eu vim falar um pouquinho sobre o início do dadaísmo. O dadaísmo ele se iniciou durante a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos em 1916. Foi meio que uma resposta a tudo aquilo que estava acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial, o caos. E ele se iniciou, no caso, em Zurique, na Suíça, onde estava tendo reuniões com intelectuais e artistas da época, no Cabaret Voltaire, um local lá da Suíça. E por muito tempo esse local foi um ponto de encontro para aquelas pessoas que queriam desafiar as convenções artísticas e sociais. Os dadaístas, eles acreditavam que a razão e a lógica que haviam dominado o pensamento ocidental havia falhado em evitar a guerra. Por isso, eles começaram a adotar uma postura anti-arte e criando obras absurdas e provocativas. Eles queriam trazer uma reflexão para a sociedade, trazendo essas obras provocativas. Tristan Tzar, um dos principais teóricos do dadaísmo, defendia que a arte deveria ser feita sem normas ou regras. Isso acabou resultando em técnicas inovadoras, como a colagem, a assemblagem e performances teatrais que desafiavam a expectativa do público. Para finalizar minha parte, eu gostaria de falar que o dadaísmo se espalhou rapidamente por outras cidades europeias, como Paris e Berlim, fazendo com que outros grupos se interessassem por essas ideias e explorassem mais elas. Além disso, eu gostaria de falar que o dadaísmo ele influenciou muito a arte moderna e mais pra frente também influenciou outros movimentos, como o surrealismo e a arte conceitual. A arte do dadaísmo pode ser caprichosa, colorida e sarcástico. Quem seguia a linha do dadaísmo era contra a sociedade e, acima de tudo, contra a arte. Eles queriam desfazer a partir de uma postura ilógica. Não havia preocupação com a estética visual, e sim com a ideia através da arte. A falta de sentido era o próprio significado. O dadaísmo tinha o estilo choque art, ou seja, arte para chocar as pessoas. Com esse foco, os artistas expressavam-se falando obscenidades, apresentavam humor escatológico, faziam trocadilhos visuais e entre os outros. O objetivo era provocar o público, o qual por vezes sentia-se revoltado com as formas de anti-arte propostas. A intenção dos dadaístas era causar choque e indignação com as suas expressões. Bom dia, eu vou falar sobre algumas artes do dadaísmo. Tem um artista chamado Marcel Duchamp. Esse cara foi o que criou as duas obras mais famosas do dadaísmo, que é a fonte que o Marcel pegou um mictório e falou assim: gente, isso é uma fonte, isso é um novo meio também de ver arte, que qualquer coisa pode se transformar em arte. Também o segundo foi que ele pegou a parte dianteira de uma bicicleta e fincou ela no banco de madeira. Aí ficou a roda, o garfo e prendeu no banco de madeira. Isso que ele fez foi para mostrar, gente, isso, de novo, é um jeito diferente de ver arte, um jeito que eu tô mostrando para vocês agora. E essas artes foram criadas lá em 1917. E é isso. Hans Arp nasceu em 16 de outubro de 1886, na cidade francesa Estrasburgo. Arp foi um importante pintor, escultor e poeta franco-alemão. Ele é considerado um dos grandes representantes do movimento dadaísta, principalmente no campo da escultura. E em 13 de janeiro de 1943, na Suíça, Arp morreu envenenado por monóxido de carbono enquanto dormia em um quarto que o aquecedor funcionava mal. Henri Robert Marcel Duchamp foi um artista franco-americano e inovador.
Trabalhou com pinturas, esculturas, colagens, curtas-metragens, artes corporais e também objetos encontrados. Marcel nasceu em 1887 e faleceu em sua casa na França em 2 de outubro de 1968. Conhecido como pioneiro e criador de subversões, Duchamp está associado a vários movimentos de arte moderna, incluindo dadaísmo, cubismo e surrealismo. Uma de suas obras mais famosas é A Fonte. O Cubal foi um filósofo, teatrólogo, biógrafo e também um poeta alemão. Ele foi um dos precursores do dadaísmo na literatura europeia e também o criador da poesia sonora. Bal nasceu em 22 de fevereiro de 1886 e faleceu aos 41 anos na Suíça, em 14 de setembro de 1927. Uma de suas artes mais famosas foi a tragicomédia chamada Nariz de Michelangelo. Agora, falando um pouco mais sobre esses personagens importantes do dadaísmo, nós podemos citar Max. Max nasceu em 1891 e morreu em 1976. Ele foi um pintor, escritor, um completo artista que se dedicou principalmente ao dadaísmo e depois se juntou ao movimento surrealista. Ele era filho de professor de artes, o nome de seu pai era Philippe, e com isso, tendo um pai artista e também sendo muito bom nas artes, com 15 anos ele já conseguia copiar as pinturas de Van Gogh. Em 1909, ele entra na universidade, mas depois de um ano decide largar para realmente focar na pintura. Focando na pintura, ele decide copiar, por assim dizer, não copiar, mas aprender com as técnicas utilizadas no passado. E depois disso, depois de um tempo se dedicando a esse movimento, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, ele se reúne em Zurique com alguns de jovens artistas como ele, e eles, nessa reunião, criam o dadaísmo. O dadaísmo é criado nesse período para, principalmente, fazer as pessoas ficarem chocadas e deixarem o artista livre para fazer o que ele quisesse e o que ele acreditasse ser realmente arte. Uma das principais coisas que eles fizeram de início foi colagem, recortar papéis de forma aleatória, jogar nenhum papel em branco e formaram a arte deles, por assim dizer. A obra de Max, ela era muito arraigada e muito focada nessa questão do dadaísmo, depois mudando para o surrealismo e focando muito na fantasia do gótico, o gótico tardio. Agora, falando um pouco sobre outro personagem muito importante do dadaísmo, nós podemos citar Ho Husman. Ho Husman nasceu em 1886 e morreu em 1971. Ele foi um artista plástico, poeta e romancista austríaco. Ele tinha até mesmo um pseudônimo, Der Dadasof. Ele exerceu um papel destacado como dadaísta, participando dos grupos de Zurique e também dos grupos de Berlim. Ele, com 14 anos, foi morar em Berlim junto com seus pais, e de seu pai herdou os primeiros conhecimentos e primeiros saberes sobre a arte. Ainda bem jovem, ele se interessa pelo expressionismo, pela filosofia e pela literatura. Mas em 1917 se aproxima bastante do dadaísmo. Em 1918, ele publica seu primeiro manifesto dadaísta e também se torna um dos fundadores do Clube Dada de Berlim, que formava um dos primeiros saraus de artes na Alemanha. Ele desenvolveu processos de fotomontagem e também fez os primeiros poemas de cartaz ou poemas pôster durante o seu processo e a sua ajuda no dadaísmo. Quando o movimento dadaísta se finda, em 1920, 6 anos após isso, Ho Husman ele começa a escrever um romance chamado Haile. Além disso, ele também fez outras análises, outras pesquisas científicas até mesmo, que o ajudaram bastante. E, perto do fim de sua vida, ele migra para Paris e se mantém isolado até o dia de sua morte. Outro personagem que nós podemos dar destaque no movimento dadaísta foi Man Ray. Ele nasceu em 1890 e morreu em 1976. Ele foi um dos pais do movimento dadaísta em Nova York, por isso ele teve muito destaque nesse movimento, principalmente nos Estados Unidos. Mas ele trabalhou em diferentes artes. Ele era escritor, fotógrafo, e também fazia filmagens, além das pinturas. Mas apesar disso, o que deu bastante destaque para ele foi o surrealismo. Em 1921, ele se muda para Paris. E em Paris, ele se junta ao movimento surrealista. E lá ele faz várias exposições. Mesmo com sua volta forçada para os Estados Unidos em 1940, ele continua, em cada oportunidade, fazendo essas exposições lá na França.
Apesar de ter migrado para o movimento surrealista, suas obras ainda possuíam bastante coisas parecidas com o dadaísmo, porque ele trazia objetos do cotidiano e transformava eles em arte. Lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, ele teve tanto destaque com as artes que ele até mesmo, na Filadélfia, é dedicado a ele uma retrospectiva na universidade. Sobre as obras que tiveram influência dadaísta, temos Construction for Noble Ladies. É uma abstração em colagem e escultura, produzida pelo artista Kurt Schwitters. Ela é construída com uma variedade de metais quebrados, como um funil, um trem de brinquedos de metal, rodas quebradas e outros objetos de sucata. A montagem da obra é tosca e a pintura tem acabamento áspero, o que contribui para o desvio das expectativas artísticas. No entanto, toda a peça apresenta uma assimetria elegante, mostrando que mesmo os objetos de sucata podem ser transformados em arte. Inclui também um retrato horizontal de uma nobre senhora, por isso recebeu este nome. Temos também a obra The Art Critic. É a crítica ardente de Hal Hausmann à superficialidade do mundo da arte. A peça é uma colagem composta por alguns desenhos e uma série de recortes e revistas de jornais. Isso conota que, assim como a construção de uma colagem, os críticos possuem um conhecimento remendado de fatos vazios e não entendem o verdadeiro significado da arte. Por último, temos a obra The Mechanical Head. É a obra mais famosa de Hal Hausmann. Foi confeccionado a partir de uma cabeça para perucas de cabeleireiro, uma régua, um relógio de bolso, uma carteira, peças de uma câmera e outros itens encontrados. O rosto é completamente desprovido de expressão. Ao contrário dos rostos expressivos das obras-primas culturais europeias, o caráter da obra é explicado pelos objetos anexados a ela. A peça foi construída para estimular comentários sobre como a humanidade interage com os objetos, mostrando o assunto apenas no que se refere ao mundo superficial e material ao seu redor. Temos também um texto com influência dadaísta, criado por Mário de Andrade. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Bom, o dadaísmo ele continua a influenciar artistas e movimentos culturais até os dias de hoje. Um dos exemplos bem claros disso é uma obra de arte chamada de O Grito Inacabado, que vai estar aparecendo aí para vocês. Ele consiste em 3 mulheres com roupas da antiguidade, cada uma com cabeça diferente. A primeira mulher, ela tem a cabeça meio mediana e com a metade de uma máscara. A segunda mulher, ela tem a cabeça muito pequenininha com olhos de boneca. E a terceira mulher, ela tem uma cabeça extremamente grande com metade do rosto dela uma máscara.